Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos conversar sobre coesão e coerência. Essas duas palavrinhas vocês provavelmente já conhecem, né? Quem nunca foi convidado a produzir um texto e nesse texto o professor pedia, cuidado que o texto tem que ficar claro para o leitor, tem que ter coesão, ou seja, tem que ter um encadeamento de ideias, né? E para isso vocês têm que usar conjunções, pronomes pessoais, alguns elementos linguísticos que ajudam a articular suas ideias internas no texto. Então, a gente vai discutir um pouquinho de forma mais aprofundada quais seriam essas possibilidades de fazer com que o texto tenha coesão e coerência, certo? Quero começar parabenizando vocês por estarem aí assistindo as nossas videoaulas, que são preparadas com muito carinho. Parabéns, vocês mostram o quanto são responsáveis pelo intelecto de vocês e estão aí dispostos a adquirir novos conhecimentos. Então vamos começar? Observem aqui comigo. Os nossos objetivos então consistem em reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação, identificar os elementos de coesão e seus efeitos na coerência do texto. Então, para começo de conversa, a gente tem aqui um fragmento de um autor muito consagrado na nossa literatura, o Mário Quintana. E nesse fragmento a gente tem assim a seguinte frase: o livro traz a vantagem de a gente poder estar só e ao mesmo tempo acompanhado. Né? Repetindo, o livro traz a vantagem de a gente poder estar só e ao mesmo tempo acompanhado. Né? Então, olha que frase de impacto para nos sugerir o quanto que o livro nos permite conhecer outras culturas, conhecer outras possibilidades de existência. E aí a gente tem aqui uma pergunta. Você concorda com a frase atribuída a Mário Quintana? Por quê? Né? Será que o livro realmente permite a gente adentrar em outros universos que muitas vezes eram até então desconhecidos, né, do nosso repertório cultural, linguístico, histórico, social e etc. Então, em que medida que o livro nos possibilita conhecer outros universos, né, e ampliar a nossa visão de mundo, a nossa cultura, ampliar o nosso vocabulário e a nossa capacidade intelectual. Né? Então, essa é uma reflexão bem importante para a gente começar as nossas discussões. Então, temos aqui agora uma tirinha, né? Vamos aqui fazer a leitura junto comigo. Observem aqui no primeiro quadrinho, temos aqui o personagem perguntando, né? O que queremos? Mais um livro novo? Mas já temos vários ainda não lidos. Isso não importa. Né? Então, temos aqui uma tirinha feita pelo Fred Giacomo, né? Com o título Viciados em Livros do Mundo Univos. Observem ali a referência, né, que foi dada a essa tirinha. Então, observem aqui que nós temos os elementos não verbal, da linguagem não verbal, que são as imagens aqui, né, os personagens. Temos os elementos da linguagem verbal. O que é a linguagem verbal? São as palavras que estão compondo aqui os quadrinhos que constituem essa tirinha. Né? E uma reflexão para ser feita. Né, observem também a questão da pontuação. Né? No primeiro quadrinho, nós temos uma frase interrogativa, que termina, portanto, num ponto de interrogação, porque é uma pergunta. O que queremos? No segundo quadrinho, uma expressão, né, mais um livro novo, ou seja, temos ali um ponto de exclamação. Né? Por que será que a gente usa a exclamação? Quando a gente quer demonstrar, às vezes, uma certa indignação com relação a uma atitude desnecessária, repetitiva, né? Então, existem várias possibilidades porque a gente faz ali uma exclamação, né, para ilustrar um sentimento, um pensamento, uma opinião. No terceiro quadrinho, nós temos aqui a frase, mas já temos vários ainda não lidos. Opa, é um chamamento de atenção de novo, né? Mais um ponto de exclamação. E, por fim, isso não importa. Né? Mais uma exclamação. Então, observem aqui que a pontuação ela nos ajuda a entender o sentido intencionalmente articulado, né, e inicialmente pretendido por quem elaborou a tirinha e selecionou essas palavras e esses pontos aqui, ou de interrogação ou de exclamação. Então, a pontuação ela nos ajuda, né, a compreender melhor, com maior clareza, a intencionalidade de quem elaborou esse discurso aqui, certo? Então, vamos para a nossa primeira atividade, para a gente começar aquecendo. Vou deixar aqui a tirinha para vocês analisarem novamente e tentar responder a seguinte pergunta. Que crítica é feita
nesses quadrinhos. E aí agora? Um tempo de reflexão e uma possibilidade de vocês melhorarem a proficiência na língua escrita, escrevendo aí 1, 2 frases para dar conta de responder a essa questão nossa. Vamos lá? Retornando então, pessoal, a nossa sugestão de resposta então ficou assim: o gosto para muitas pessoas de adquirir livros, independentemente de os ler. Então a gente tem aqui uma certa crítica ao consumismo. Se vocês comentaram alguma coisa referente a isso, que vem ao encontro dessas ideias, vocês estão no caminho certo. Se a pessoa tem esse hábito compulsivo de ficar comprando determinadas coisas, determinados produtos, sem que haja a real necessidade de consumi-los, então para que ficar comprando? Então, se vocês fizeram também aí alguma observação com relação ao excesso de consumo por parte das pessoas, vocês também acertaram. Então, se a pessoa não lê todos os livros anteriores que ela já comprou e que estão lá parados na estante, às vezes só tomando poeira, por que ela vai comprar mais um livro novo? É só pelo prazer de dizer, eu tenho poder aquisitivo para adquirir mais um livro. Será que isso é uma compulsão por adquirir esse produto cultural, que é bem importante sim que tenhamos, mas tem que pensar nessa questão da necessidade. Será que realmente eu vou usar ou vai ficar lá parado para tomar pó? Então, tomar um cuidado com isso, certo? Continuando, vamos para a nossa segunda atividade. Vou continuar aqui permitindo que vocês façam a leitura desse quadrinho mais uma vez, dessa tirinha, desses quadrinhos. E aí nós temos a seguinte proposta: substitua os pontos de exclamação por pontos de interrogação e leia as orações. Essa substituição mudaria o sentido do texto ou o tornaria sem sentido? Explique. Realize a leitura em voz alta.
né? Então, por que a gente está pedindo para vocês, após substituir ali os pontos, né, de exclamação por interrogação, por que a gente pede para vocês realizar a leitura em voz alta? Para que vocês percebam aí que no momento em que a gente vai fazer uma pergunta, uma indagação, um questionamento para alguém, a gente muda o tom da voz, né? A gente faz uma entoação diferente do som da voz, né? Então, vocês entenderam? Vocês estão entendendo? Percebam que o tom, a tonalidade do som da voz ali nas palavras, principalmente no final da pergunta, muda, se eleva, se intensifica para que o ouvinte consiga entender que se trata de uma pergunta. E quando nós estamos no texto, como que a gente mostra isso para as pessoas, para os leitores? A gente tem que colocar o ponto de interrogação, que aí no texto ele vai saber que se trata de uma pergunta e não de uma afirmação ou de uma exclamação, né? Uma chamada de atenção aí. Então, um tempinho para vocês treinar novamente a língua escrita, elaborando uma ou duas frases para responder essa questão, e também vocês vão treinar a oralidade, que após elaborar, né, substituindo o ponto de exclamação por interrogação, vocês vão fazer a leitura em voz alta para treinar aí como que fica essa questão da oralidade referente a perguntas, questionamentos e indagações. Um tempinho então para vocês fazerem mais essa questão. Retornando então, pessoal, a nossa sugestão então de resposta para essa questão consiste em afirmar aqui. A gente começa assim: a frase "mais um livro novo" poderia ter sentido em outro contexto, mas não nesse. A substituição dos pontos de exclamação por pontos de interrogação, além de não estabelecer coesão entre as demais partes do texto, comprometeria a coerência. Né? Então, se vocês responderam alguma coisa nesse sentido, né, que quando eu coloco ali um ponto de exclamação,
altera o sentido da frase, ou se eu coloco um ponto de interrogação, aí eu estou questionando, estou fazendo uma pergunta, uma indagação, qualquer coisa nesse sentido, vocês também acertaram a questão, tá? Qualquer ideia que venha ao encontro, né, dessas reflexões que nós estamos propondo aqui como possibilidade de resposta para essa segunda questão, ok? Então, vamos relembrar agora o que é coesão e coerência? Percebam aqui, a coesão faz a ligação, a amarração interna dos elementos do texto, palavras, orações, períodos e parágrafos. Já a coerência é o que faz com que o texto faça sentido para o leitor, conectando as ideias explícitas e implícitas do discurso, né? Então, a coesão, a gente se refere às possibilidades que temos de linkar as ideias, de fazer com que haja uma articulação entre as ideias apresentadas em um texto, né? É por meio da coesão que a gente faz a tessitura do texto, né? A costura de ideias, tornando o texto, portanto, com maior coerência e clareza para o leitor, né? Então, essa amarração interna dos elementos do texto eu posso fazer por meio de palavras, né? Como eu disse para vocês, a gente pode usar, por exemplo, para evitar de repetir palavras desnecessariamente no texto, eu posso usar pronomes, né, quando eu quero falar a respeito deles, por exemplo, os personagens. Já foram apresentados, já foram mencionados alguns personagens. E aí eu quero citar novamente esses personagens no texto. Ao invés de escrever novamente o nome do personagem, eu posso escrever ele ou ela, usar aí um pronome pessoal, né, ou eu posso arrumar um sinônimo, né, alguma coisa que faça com que o leitor compreenda a quem eu estou me referindo sem utilizar a mesma palavra, né, o mesmo nome que já foi mencionado do personagem, por exemplo. Então, eles, elas, isso, pronomes demonstrativos, né? Os pronomes, de uma forma geral, são bons elementos de coesão, né? Não só os pronomes, a gente vai ter aí várias outras possibilidades, né? As conjunções, por exemplo, para fazer a amarração das ideias, né? Se eu quero apresentar uma ideia e aí no parágrafo seguinte apresentar uma contraposição à ideia inicialmente apresentada, né, uma oposição às ideias inicialmente apresentadas, eu posso usar uma conjunção adversativa, por exemplo. Eu posso usar o mas, o no entanto, porém, contudo, entretanto, que são conjunções sinônimas e que apresentam a mesma ideia. A ideia do quê? De oposição, de mostrar situações contrárias dentro de um texto. E eu não preciso repetir palavras, né? Eu tenho os sinônimos. Então, esses tudo são conjunções, pronomes, são elementos de coesão, que ajudam a fazer essa amarração interna dos elementos em um texto. Ajudam a amarrar também as ideias presentes nas orações, né? Lembrando que orações são aquelas frases nas quais nós encontramos os verbos, né? Então, toda vez que eu tiver um verbo, eu tenho uma oração dentro de uma frase, né? Os períodos e os parágrafos, etc. Então, tudo isso serve para atribuir maior coerência e deixar o texto mais compreensível para o leitor. Então, vamos para a nossa terceira atividade agora. Qual a função das expressões mas e ainda não na tirinha, né, nesse quadrinho aqui presente? Eu vou deixar o slide para vocês e um tempo para vocês responderem a nossa terceira questão.
Retornando então, pessoal, observem aqui que a nossa sugestão de resposta consiste em afirmar que mas e ainda não são elementos de coesão que estabelecem relação de contrariedade à resposta dos demais personagens sobre querer um livro novo, né? Então responderam qualquer coisa nesse sentido, parabéns. Vamos agora pensar como seria a nossa quarta questão. Aqui se refere à palavra isso. Qual a função dessa palavra no texto? Então, mais um tempinho para vocês fazerem a nossa última atividade dessa aula. E aí, pessoal, a nossa sugestão, então, a palavra isso é um pronome demonstrativo, né? Então, o pronome isso se refere à contradição apresentada pelo personagem do quadrinho anterior. E a gente tem para a segunda resposta, qual a função dessa palavra no texto? Ora, isso estabelece relação entre partes do texto, com a substituição de toda a ideia apresentada pelo outro personagem. Então, isso é um pronome demonstrativo que sintetiza as ideias apresentadas anteriormente. Então, o que nós estudamos nessa aula, nós reconhecemos o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e identificamos os elementos de coesão e seus efeitos na coerência do texto, para que o texto tenha maior clareza para o leitor. Agradeço a participação de vocês, espero que tenham gostado e até breve.